Não, o Cássio chegou. Vocês estavam com Bom algum dia. problema para conectar? Vocês estavam com algum problema para conectar, gente? Esperando? Todo mundo conectou aí na mesma hora, mais ou menos? Então tá. Bom dia, bom dia. E demorou um pouquinho para liberar a entrada. É, demorou um pouquinho, é? Então tá bom. Demorou um pouquinho para Então é isso. liberar a entrada. Vou botar o volume aqui. Muito bem, gente. Então vamos lá. Bom dia aí, Cássio, Ilse, Bom dia. Camila, Bom dia. Roberto, que bom ter aí participar. Obrigado. Vamos lá para um outro capítulo, que aliás tem muito a ver um pouco, né, com aquilo que a gente está passando hoje em dia, né, e que muita gente até tem esse tipo de questionamento. Afinal de contas, esse é um momento que a gente tem vivido bastante, o sofrimento, por diversos motivos, né? O sofrimento porque pela reclusão, pelo distanciamento social dos nossos queridos, e aí alguns com o sofrimento da perda, e também com o sofrimento da dificuldade na hora da despedida, né? Eu acho que nunca esse momento de perda foi tão difícil, porque é um velório marcado por 5, 10 pessoas, as pessoas, né, não conseguem nem se despedir direito do seu ente querido ali. E aí muita gente pode questionar, né? E aí, né? Deus permite tudo isso, né? E então a gente tem algumas perguntas aqui para a gente pensar um pouco sobre sofrimento e também ter boas respostas caso alguém pergunte sobre isso e queira de repente questionar, seja a existência de Deus, seja a bondade de Deus, seja a sua graça, seja a sua misericórdia, que são atributos de Deus, que alguém diante de uma situação como essa, ou entre outras, né, entre situação de guerra, situação de fome, tantas outras que assolam o nosso mundo, o nosso país, o mundo também, né, ou às vezes está mais perto da gente, às vezes um pouco mais distante, né. Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, né, para ter boas respostas, porque às vezes uma interpretação ou um pensamento equivocado pode levar a uma certa confusão aí, tá? Então, a pergunta que foi feita para o Sproul, a primeira, né, se Deus é todo-poderoso, por que ele permite o sofrimento? Por que que Deus, então, permite que haja tanto sofrimento? E aqui eu já vou entrar com um paradoxo, que foi um cara chamado John Stuart Mill, que ele levanta uma questão bem interessante, que ele diz assim, ó: se Deus é onipotente e permite todo este sofrimento, então não é benevolente, amoroso e misericordioso. Então vamos lá, ele está dizendo assim, ó, se Deus é onipotente, se Deus pode todas as coisas, e apesar de poder todas as coisas, ele permite que um sofrimento, né, nas pessoas, até nas pessoas da qual ele ama, e são considerados seus filhos, né, então ele não é benevolente, ele não é amoroso, ele não é misericordioso. Se ele, então, é amoroso com todo mundo, então ele não é onipotente. Ou seja, se ele é amoroso, mas mesmo apesar dele ser amoroso, de só querer coisas boas para os seus, e ainda assim ele não consegue, então ele não é onipotente. Então veja que é um paradoxo que ele coloca, né? Assim, ó, se Deus é onipotente, ele não é amoroso, não é misericordioso. Se ele é amoroso, misericordioso, ele não é onipotente. Tem um truque nesse pensamento equivocado aí, né? Obviamente, esse John Stuart Mill está equivocado.
Mas eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham, né? Ou se alguém tivesse esse tipo de argumentação e até usasse o exemplo e o texto que o John Stuart Mill escreveu, né? Qual seria a resposta de vocês? Vamos lá. Quem quer começar? Aqui eu não vou chamar o nome porque a pergunta é difícil, né? Mas quem quiser, eu não quero colocar aí ninguém em situação. Débora, vamos lá. Eu não sei, minha conexão tá meio picadinha, mas vocês estão me escutando um pouquinho, né? Dá para escutar direito? Estou escutando bem. Tá, João. Eu acho que assim, a pessoa que fez essa argumentação, ela foi totalmente não embasada na Bíblia, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, em nenhum momento foi dito para a gente que o homem deixaria de ter aflições enquanto tivesse nesse mundo. Mas eu acho que ele está fazendo uma sobreposição entre soberania de Deus e ausência de sofrimento que não confere com a Bíblia. Eu acho que eu não sei aonde que ele foi assim tão enfático nesse sentido. Essa é a minha opinião. Muito bem. Posso falar? Claro, Roberto. Eu diria para ele, eu diria que esse raciocínio é risível, tá? Hoje, mais do que nunca, eu estou bem Roberto, hoje eu estou intolerante. Então, eu diria para ele que é risível pelo seguinte: nós sofremos como consequência das nossas escolhas. Deus não diz, Roberto, faça isso ou faça aquilo. Eu tenho essa liberdade de tomar de todas as decisões da minha vida. Então, a consequência, boa ou ruim, é a resposta da minha atitude. Mas Deus mostra que Ele é soberano, onipresente, onisciente, onipotente, quando, apesar das minhas más escolhas, Ele continua me abençoando e me restaurando. Então, o sustento de Deus, apesar das escolhas do Roberto, só mostra isso, a onipotência e o grande amor dele. É isso. Muito bem. Cássio, quer falar, Cássio? Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Tá, muito bem. Eu vou entrar numa questão de experiência, né, na questão, um pouquinho da questão teológica, porque eu não sei os irmãos, mas eu vim Jesus me alcançou em outra denominação. Eu vim de uma denominação que é neopentecostal, né, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E essa igreja, ela tinha aquela questão de uma pregação ao contrário ao sofrimento, né? O sofrimento, quando nós sofríamos, quando nós passávamos por sofrimento, que tem o mesmo pensamento de John Stuart aí, era em relação... A gente não entrava nessa linha de pensamento, mas fazia com que a gente entrasse nessa linha de pensamento. E, mediante a isso, eles usavam a Bíblia, né, de uma forma errônea, falando que o nosso sofrimento, assim, uma forma errônea, assim, do jeito que eles colocavam, mas com um certo fundo de verdade, né? Era em relação aos nossos pecados, mas eles não tinham a base do pecado original da queda em relação ao sofrimento. Eles tinham base de um pecado que você cometia e você está passando por esse sofrimento porque você ainda continua cometendo o pecado. Nós entendemos que a Bíblia fala que aquele, né, que diz que não comete pecado, né, está enganando a si próprio. Então tinha um fundo de verdade, mas o jeito que eles passavam para nós faziam com que a gente refletisse o seguinte: pô, o que eu estou fazendo de errado para estar passando por sofrimento? Mas na realidade, igual a Débora comentou, o próprio Jesus disse que nós passaríamos por sofrimentos, né, por tribulações aqui nesse plano terrestre, né? Mas no final ele falava assim: mas eu venci tudo isso daí. Se a gente crê que ele venceu e nós somos alcançados por ele, nós também venceremos isso. Mas a questão é, essa experiência que eu tive nessas denominações, quando eu me deparei com a questão
teológica fundamentada na Igreja Reformada, eu tive um choque assim de entendimento que fez com que eu tive que fazer uma releitura bíblica, orar muito para Deus para me entender isso daí. E hoje eu entendo que a questão do sofrimento ela é uma coisa complexa de entender, mas se você pegar as escrituras, você vai entender que essa coisa essa questão do sofrimento vem toda galgada na queda. A gente sofre hoje porque aconteceu a queda. Porque se não tivesse acontecido a queda, hoje nós, assim, não sei como falar isso, mas hoje nós estaremos desfrutando coisas diferentes, não sofrimento, né? Mas por causa da queda a gente desfruta isso. Então, essa questão, quando eu estava nessa denominação, não julgando as pessoas, mas julgando a teologia deles, faziam com que a gente ficasse repensando toda hora que o que a gente está fazendo de errado para sofrer. Mas a Bíblia não diz que a gente faz isso daí de errado. A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. Então, quer dizer, essa participação do sofrimento a gente sempre vai ter. Perfeito. Muito obrigado, Cássio. Patrô? Então, quando o homem pecou, Deus determinou que a vida dele ia ser finita, quer dizer, a nossa vida ela tem um começo, meio e fim. Uma das grandes dificuldades que a pessoa tem é de entender a morte. A morte é necessária, porque a vida é finita. Então, a gente tem que começar e acabar. Mas, mais que isso, o medo da morte é uma das coisas que mais traz essa dificuldade, porque vejam só, quando a pessoa está bem de saúde, bem de vida, não tem problema financeiro, não tem os amigos dele lá, a namorada, não sei o quê, a piscina, aí ele esquece de Deus, a tendência é essa. Então, Deus nos chama a atenção através desse tipo de preocupação, seja preocupação com doença, seja preocupação com falta de grana, tudo isso aí, esse tipo de coisa aproxima mais o homem de Deus. Quer dizer, essa preocupação com essas coisas são resultados todas do pecado. E o medo da morte faz com que as pessoas se aproximem mais de Deus. O grande versículo, no meu modo de ver, eu abri aqui, Romanos, capítulo 5, diz: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. A experiência, esperança. Então, esse versículo aí diz o seguinte: olha, há uma série de mudanças, há uma série de fases, mas termina com a esperança. Então, aquele que está próximo de Deus, ele tem a esperança da vida eterna, a esperança de estar na presença de Deus num determinado momento. Aí entra a teologia da ressurreição, uma porção de coisa assim. Mas que é verdade que a tribulação produz esperança, está magnificamente exposta nesse Romanos 5, 3, 4, 5. Ok? Perfeito. Camila, Ilse, querem falar alguma coisa? Já vai, Débora. Tô bem. Bom, eu acho assim que... Eu posso falar? Sim. Então, na prática, eu acho que o Patrocínio falou muito bem, né? Essa esperança que nós temos, porque o sofrimento nosso é a consequência do nosso pecado original e até toda a criação sofre, inclusive os animais, né? Os animais, nós mulheres hoje, muitas já não sofrem nem dor de parto mais, mas isso não quer dizer que elas não vão sofrer outras dores também. Elas sofrem pelo filho que vai nascer,
vai nascer perfeito, não vai nascer perfeito, como vai ser, vou ter condições de criar, vou ser uma boa mãe. A gente sofre, todos nós, e os pais também. Eu me lembro, meu marido, eu ficava muito preocupado com a criação dos filhos, e assim, todos nós sofremos. E até quando o nosso bichinho está doente, a gente sofre. Então, o que eu acho é que realmente Deus permite esse sofrimento, inclusive, eu vejo assim em vários momentos, não só na minha vida, na vida de muitas pessoas que eu conheço, que passam por provações tão grandes e dão testemunhos maravilhosos. Não estou falando de sair falando para todo mundo, testemunho de vida, entendeu? Elas saem, parece que mais fortes daquilo que elas passaram, sabe? Deus realmente não dá aprovação maior do que nós podemos suportar, né? Ele é maravilhoso, né? E então o que eu acho que a aprovação nos ajuda a ficarmos mais humildes, mais dependentes do Senhor, a buscarmos mais a presença dele diuturnamente. A gente acorda um momento à noite, a gente fala, ai, Senhor, abençoa, vem alguém na mente da gente, a gente fala, abençoa, por exemplo, o patrocínio, abençoa o professor de hoje, que ele fale cheio do teu Santo Espírito, que eu não abra a boca para eu falar nenhuma coisa que não edifique. Então, isso, todo sofrimento traz muita sabedoria para a pessoa. E nós testemunhamos, o crente testemunha o quanto ele é crente, o quanto ele é fiel, até nas piores provações. Então, eu acho que isso daí, olha, como diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Muito bom. Muito bem. Perfeito. Débora? Eu acho assim, perfeito, todas as colocações foram excelentes. Começando da do Roberto, né, que falou uma palavra risível, que não é todo mundo que entende isso. Começa que a experiência, a capacidade da pessoa, ela é embasada na experiência que ela tem da Bíblia. Como o Cássio falou, quando ele tinha experiência em outra denominação, muitas vezes os líderes dessas denominações não estimulam a pessoa a confrontar as palavras dele com a Bíblia. Então, assim, eu acho que esse crescimento que o Cássio teve, no sentido dele procurar saber da Bíblia, procurar a leitura, procurar o aprofundamento, ele crescer como pessoa nesse confrontamento, é que gerou nele esse amadurecimento. Porque eu acho que os líderes, eles devem estimular a leitura da Bíblia, e com isso a pessoa vai entender que o sofrimento é parte do crescimento. Com isso ele depende mais de Deus do que do próprio líder. Quantas vezes a gente vê líderes que querem que o cristão, que o membro da igreja seja dependente dele, do que ele é a referência, e não de Deus. Quando você dá o acesso à Bíblia, você dá a liberdade da pessoa e o acesso direto a Deus. Você não depende mais da interpretação do líder daquela religião, daquela denominação. Então, eu acho que quando você é sábio e você já tem esse acesso, como a Ilse falou, como meu pai falou, são pessoas experimentadas, são pessoas que já têm conhecimento da Bíblia. Nenhuma aprovação é maior do que você pode suportar. Entendeu? Isso não depende do pastor da igreja, mas muitas vezes eles querem manter esse amedrontamento, esse vínculo, para que ele seja importante. A gente tem que tirar esse intermediário entre Deus e os homens. Quanto mais profundo a gente for na palavra, mais a gente vai entender que nós temos acesso a Deus por Cristo e não pelo líder, que muitas vezes distorce aquele conhecimento. Uhum. Muito bem. Vamos à resposta do Sproul, porque a resposta do Sproul ela é bem interessante. Perfeito. Né? Em primeiro lugar, ele... Oi, patrô. Eli, Pode falar. Eli. Pode falar, patrô.
Deixa eu fazer só uma colocação finalzinha aqui que eu me esqueci. Essa questão da perseverança, do sofrimento que causa esperança, a gente teve um exemplo, logo que eu entrei na igreja, que me marcou muito. Foi como que a dona Maria Struckel suportou os anos de doença na vida dela. Mas ela, para encurtar a história, nem todos conheceram, mas encurtar a história, ela dava testemunho até na hora que ela estava entubada lá no hospital, os braços cheios de coisa, os médicos mesmo declaravam que nunca tinham visto uma pessoa com tanta confiança em Deus. Quer dizer, a aprovação, porque ela foi doente desde muito cedo, produziu nela uma aproximação com Deus que era excelente, que era fora de propósito. Deus deu a ela essa oportunidade, inclusive, de pegar o evangelho dos médicos no leito do hospital. A gente tem bons exemplos, né? Tem uma pessoa na nossa igreja aí que eu fico pensando assim, como é que essa mulher, passando por tanta coisa na vida, com tanto sofrimento, né? Que é a dona Lígia Krebsky. Gente, o que ela passou, né? Depois do que ela passou com o seu Orlando, depois ela passou com o filho. Não é fácil a perda de um filho, né? Quer dizer, mas toda a doença, o problema do rim, ela doando o rim para o filho e depois perde o filho, né? E agora, recentemente, né, perde um neto num acidente bobo nos Estados Unidos, né, num atropelamento de bicicleta, né? O filho do Esdras. E essa mulher é firme na igreja, gente, e tá lá. Eu fico assim, como pode suportar tanto sofrimento, mas a pessoa tá ali, né? Mas enfim, a gente tem bons exemplos, e a gente pode olhar para isso, e aí procurar entender teologicamente a questão do sofrimento. Porque o Sproul, ele divide existem dois grandes motivos para o sofrimento, né? E a primeira questão que ele fala de sofrimento é: nós sofremos, e o sofrimento entrou no mundo por causa da queda do homem. Então, nós sofremos e Deus permite o sofrimento, em primeiro lugar, porque o homem pecou. Não era para ser assim, esse não era o plano dele. Mas, no momento em que o homem pecou, o sofrimento entra para o mundo, né? E quando alguém fala de que Deus, então, é misericordioso, Deus amoroso, né? Eles estão falando de atributos de Deus. Mas eles esquecem de dizer também que Deus é justo. Esse também é um atributo de Deus. E quando você tem os seus atributos, você não pode considerar alguns e desconsiderar outros. Então, ora, vocês achariam que um juiz, ao deixar impune alguém que cometeu um determinado crime, alguém que causou um sofrimento para uma outra pessoa, né, ele estaria sendo justo? Seria justo um juiz, ao julgar o caso de alguém, não aplicar a essa pessoa nenhuma pena, sendo que essa pessoa causou muito sofrimento, seja pela morte, seja pela perseguição, seja por um abuso físico, seja por um abuso emocional, né? Seja porque roubou a pessoa? Então, esse juiz seria considerado um juiz muito injusto se ele assim fizesse, né? Então, Deus é justo. Então, quando alguém transgride as suas leis, nada mais justo que ele também julgue e que essa pessoa sofra as consequências dos seus atos, né? E sabemos também que Deus utiliza dessa forma não para castigar a pessoa, ela utiliza dessa forma para que você possa, então, que a pessoa possa compreender, se arrepender e retornar para o caminho correto. E aí você até pode dizer assim, não é assim que você faz com seu filho? E você não é amoroso com seu filho? Você não tem
cheio de amor, de cuidado, de carinho com o seu filho, mas mesmo você, cheio de amor, de cuidado, de carinho com seu filho, você o castiga. Você o coloca em determinadas, coloca algumas dificuldades, mas com o objetivo de fazer com que ele sofra? Não, com o objetivo de fazer com que ele compreenda o que ele fez de errado e volte para os caminhos. Bom, mas se esse fosse o único motivo do sofrimento, a gente estaria aqui endossando a teologia da prosperidade. Eu estaria aqui dizendo que só tem sofrimento aqueles que então pecam e cometem transgressões às leis de Deus. Logo, eu estou dizendo que todo o sofrimento vem tem como origem um pecado. Mas a Bíblia ela deixa muito clara que não é assim. Vamos ler lá em João 9, versículos de 1 a 3. Quem achar aí, pode ler. 9, de 1 a 3. De 1 a 3. A cura de um cego de nascença. É isso mesmo? Exato. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Pronto, até aí. Então veja que a ideia, então, de que se alguém passava por algum sofrimento, se alguém teria um defeito, tudo mais, também seria o fato de que, ou ele pecou, né, ou os seus pais, ou os seus antepassados que pecaram. E aí Jesus Cristo está dizendo, não, nem todo o sofrimento vem através do pecado. No caso desse cego, era para que Deus, então, ali pudesse curá-lo, né? E isso fazia parte, então, da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Né? E nós temos também um exemplo de Jó. Todo o sofrimento de Jó, e que não foi pouco, quer dizer, um homem que perdeu tudo, e ele não tinha pouco. Né? Nem pouco filho, nem poucas posses, nem poucos animais. Né? O Jó perdeu tudo. E a história de Jó nos mostra que todo o sofrimento dele não está relacionado, né, a um pecado que ele cometeu. Na verdade, está relacionado a que Deus permitisse, então, que Satanás, né, colocasse ele em situações ali, porque Satanás estava questionando a verdadeira a devoção, a verdadeira adoração de Jó a Deus. Então, são dois exemplos onde nós podemos dizer assim, bom, o sofrimento, sim, pode ser em função de um pecado ou em função das consequências que nós estamos sofrendo das nossas ações, das nossas escolhas, como disse o Roberto. Mas também o sofrimento, ele tem a relação com o fato de que Deus permite que nós passamos por alguns sofrimentos, porque é através disso que Deus molda o nosso caráter. Através desse sofrimento que Deus fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Então, é um meio aonde Deus, através dessas circunstâncias, né, a gente fica mais perto dele. Como disse o patrão, né? Às vezes, uma vida muito boa, né, pode nos fazer afastar um pouco de Deus. O sofrimento... Afastar um pouco não, afastar muito. Muito, pode afastar um pouco, afastar muito, né? E aí o sofrimento faz com que a gente se volte para dizer assim, bom, não adianta, né? Eu continuo dependendo de Deus. Essa é a minha... E não é incomum vocês observarem de pessoas que quando passam por momentos de sofrimentos voltam muito mais fortes. Né? Voltam mais fortalecidos, voltam com mais esperança, com mais fé e demonstram isso na sua vida. Então,
Essa que eu achei, assim, muito boa a resposta do Sproul. Porque nós estamos passando por pandemia de Covid, mas, bom, ou eu não sei dizer se é consequência dos pecados do homem, se é uma consequência de como o homem está administrando a natureza, ou se é algo que Deus permitiu para que ocorresse e para que a gente, de repente, o mundo se voltasse e se olhasse para Deus com outros olhos, né? A gente não sabe, mas o que nós temos certeza é que Deus é soberano sobre todas essas coisas. E ele não perdeu dos seus atributos. Ele continua sendo misericordioso, ele continua distribuindo da sua graça, ele continua sendo amoroso com os seus. Continua. Mas ele continua sendo justo. E nós, todos, crentes e não crentes, sofremos, passamos pelo sofrimento, porque todos nós nascemos em pecado. Essa é a origem do sofrimento. E aí, gente, é todo mundo, independente do... Certo? Eu gostei muito da resposta do Sproul aqui, para mim ficou bem claro ter essas duas separações, né? Porque eu acho que é uma boa resposta, caso alguém nos pergunte. Débora, você pediu a palavra? Só mais um complemento em relação ao cego de nascença. Eu acho que é interessante a resposta que Jesus dá. Não foi nem ele, nem o pai que erraram, mas para a glória de Deus. Então, assim, quando ele foi confrontado, eles queriam, são as mesmas pessoas que continuam perguntando para a gente por que o sofrimento acontece. São os mesmos inquisitores aí, as pessoas que querem colocar Jesus à prova, são os que querem colocar a gente à prova até hoje. Uhum. E ele fala para a glória de Deus, tá? Então, assim, feliz é a pessoa que, passando por sofrimento e tendo uma dificuldade, se aproxima de Deus. Feliz a pessoa que reconhece que Deus é o que vai te dar o caminho nessa hora, entendeu? Porque quantas pessoas são provadas e se afastam mais? Quantas pessoas têm muito e se regalam em muito e se afastam mais? Então, é para a glória de Deus. As nossas atitudes têm que ser voltadas, sejam elas em super tribulações, como a gente está vivendo agora, como é o Covid, que a gente não entende, ou numa fartura e tempo de calmaria, a gente tem que se voltar para que Deus seja glorificado. O nosso testemunho tem que ser esse. Feliz aquele que se volta para Deus em qualquer situação, seja na alegria, como Paulo falou, eu soube ser feliz quando eu estava preso, eu soube ser feliz, eu sei ser feliz na época de abundância. Esse é o nosso objetivo, é a gente ser fiel em todas as situações, né? Eu acho que para que Deus seja glorificado no nosso testemunho, para que Deus seja glorificado na nossa vida, entendeu? Porque, assim, é como vocês falaram, gente que tem muito, se regala e não tem problema, se afasta também de Deus. Então, assim, a gente tem que se voltar para que todas as situações converjam para esse sentido. Muito bem. Vamos caminhar então, vamos para a segunda pergunta. A resposta deve ser mais curtinha, depois de toda essa discussão que nós tivemos na primeira pergunta, mas também é uma coisa interessante, né? Que é: por que um Deus santo e amoroso permite que uma criança sofra uma doença séria como o câncer? Tá? E aí, isso é coisas que alguém às vezes pergunta para você, né? Fala assim, mas se Deus é assim, né? Como é que ele permite, então, que uma criança, né, sofra com uma doença tão grave, que às vezes, né, faz a criança sofrer tanto, faz a família toda sofrer, mas às vezes, eu não sei para quem já teve a oportunidade de visitar lá o Centro Boldrini, né? Gente, dá uma tristeza, assim, puxa vida, né? Por que que uma criança passa por isso? Alguém quer comentar? Alguém quer responder? Cássio?
É que ainda, né, ele é aquela coisa, né, da nossa participação da queda, né? Então, ninguém está isento disso, né? A própria Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, só que a gente também entende, né, que tem uma declaração de Jesus sobre as crianças, né, que elas pertencem ao reino de Deus, né? Então, é bem interessante a gente entender como cristão que a gente entende que tudo isso que acontece com a humanidade, igual você pontuou, seja ele alcançado por Deus ou não, né? Esse sofrimento vai passar até pelos recém-nascidos, pelas crianças, né? Mas a gente entende também que Jesus ele dá uma declaração muito intrigante, né? Que o reino de Deus pertence às crianças, né? Então, a gente tem esse entendimento de que a queda afetou todos os seres humanos, mas também a gente entende que as crianças têm alguma coisa especial vinda de Deus. Perfeito. Pode falar, Roberto. Olha, claro, essa segunda pergunta está intimamente relacionada com a primeira. É importante fazermos a seguinte distinção. Permitir é uma coisa, provocar é outra. Então, Deus não provoca a doença nem a calamidade. Tudo isso é consequência, claro, derivada inicialmente da queda e depois de todo o desdobramento, tá? Como administramos a natureza, como administramos nosso corpo, uma série de consequências. Então, não vamos confundir, né, entre permitir e provocar. Então, ele não provoca, mas se permite. Se permite é porque é consequência de tudo que fizemos. Muito bem. A resposta do Cássio... Oi, patrão. Uma observação quanto à Covid. Eu acho que essa pandemia foi uma forma de demonstrar que Deus é soberano. Quer dizer, os homens não têm a mínima capacidade de interferir naquilo que, se ele quiser, ele acaba com o mundo de uma hora para outra. Basta mandar um bichinho desse daí e não dá competência, inteligência, capacidade para os pesquisadores, para os médicos trabalharem e diminuir o prejuízo. Mas que, se Deus quisesse, ele deixaria isso aí em pouquíssimo tempo, a humanidade estava arrasada. Então, é uma demonstração inequívoca da soberania de Deus e do poder de Deus. Do poder de Deus. Olha, fique quietinho aí, porque eu posso mais que vocês. Uhum. Perfeito. Muito bem, a resposta do Cássio foi perfeita. O Cássio é o Cássio Sproul agora, né? O sobrenome do Cássio é o Sproul, né? Porque, veja, quando a gente fala aí da questão da criança, nesta pergunta, ou caso alguém faça essa pergunta para você, o que a pessoa está dizendo implicitamente, ela não está dizendo, mas no fim, ela está querendo dizer, poxa, uma criança tão inocente, né? Um bebezinho, né? Inocente. A criança, assim, do ponto de vista das ações dela, realmente ela é uma criança inocente. Mas quando você entra com o conceito do pecado original, isso afeta a todos. Então, mesmo aquela criança que, aos nossos olhos, ela é inocente, ela nasceu dentro do conceito da queda. Então, a queda afeta todos os homens, de todas as idades. Então, os bebês, os recém-nascidos, ou as crianças, elas não estão isentas, elas não estão fora deste conceito, né? Elas estão tanto incluídas dentro do contexto. Então, este pecado o pecado original faz com que todos nós soframos com doenças, independente da nossa idade. Então, tem que chamar a atenção da pessoa quando ela faz uma pergunta dessa, no sentido de que, olha, a ideia de que ela é inocente, né, é uma ideia equivocada, porque a queda, ela aconteceu e ela aconteceu para todos.
Mas o Sproul faz exatamente esse comentário que o Cássio falou, né? Mas olha, para as crianças foi reservado, parece que um lugar especial no céu. A Bíblia dá a ideia de que o reino é das crianças, né? Então a ideia de que, apesar dessas crianças passarem por um certo por sofrimento ali, né, e talvez até com maior dificuldade de compreensão, com maior dificuldade de se entender e tudo mais, mas a Bíblia nos dá a ideia de que as crianças terão um lugar privilegiado no céu. Muito bem, obrigado, Cássio, pela sua resposta. Vamos para a terceira pergunta, né? Quando experimentamos provação, como podemos determinar se elas são consequência da violação de um princípio bíblico ou uma prova que vem do Senhor, ou um ataque de Satanás, né? Então, a gente está passando por um sofrimento. Como saber se esse sofrimento é em função de uma provação de Deus? Esse sentimento é causa de um justo juízo de Deus sobre nós, ou consequência dos nossos atos, ou se ele é uma tentação de Satanás. Como saber? Será que a gente poderia dizer que esses problemas pelos quais cada pessoa passa ao longo da sua vida não é para mostrar para ele que Satanás tem poder, como diz o porque no caso de Jó, por exemplo, eu tenho claro que a história de Jó é uma manifestação de que Deus queria tornar conhecido o fato de que o Satanás, que é o anjo decaído lá, que o Satanás tem poder, quer dizer, enquanto Deus permitiu, enquanto ele estava ali rodeando o mundo, né? Acho muito gozada essa expressão, o diabo estava rodeando o mundo, né? E Deus permitiu que ele fizesse tudo aquilo com Jó, para demonstrar uma vez mais que o poder de Deus é superior ao poder das trevas, e que Deus é que permite que ocorram todas essas coisas para manifestar o seu poder mesmo, como está naquele versículo que já foi lido agora há pouco, né? Não foi nem ele, nem o pai dele que pecou. Isso é para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus. Então, Deus manifesta a sua onipotência das maneiras mais variadas possíveis. Por exemplo, hoje ele vai permitir que o São Paulo ganhe do Flamengo. A miracle of love. Mas o exemplo de Jó, né? A gente, olhando para o exemplo de Jó, a gente vê que Jó passou por esse dilema, né? Foi muito sofrimento e ele passou por essa questão. Ele está se questionando, tentando entender por quê, né? E veja que a mulher dele, os amigos dele, tentam ainda levar para o lado errado ainda, né? Mas Jó, e é um dilema que nós passamos, né? Por que eu estou sofrendo? Por que passar por esse sofrimento? E aí, volta a pergunta. Como determinar? Cássio, quer falar? Débora? Na realidade, né? Você citou aí a mulher de Jó, a mulher de Jó foi bem radical, né? Abandona esse Deus e morre, né? Exatamente. Acaba da tua vida aí. Né? Tá difícil demais para você, né? Assim, eu entendo, né, que a questão aí dessa pergunta aí né, dessa experiência aí de sofrimento, esse ataque de Satanás, a permissão de Deus, né? É assim, foi o que você falou, né? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Até a própria Bíblia, não vou lembrar a parte, tem lugar lá na Bíblia que tem uma parte que até né, quando a pessoa fala, né, a questão de Deus, né, da soberania de Deus, até os
os demônios tremem, né? Tremem porque é ele que está, né? Inclusive, nas várias passagens bíblicas, quando a gente fala do Novo Testamento, quando Jesus aparecia em algumas situações, né? Linkando aí com questões de ataques de Satanás, essas coisas, os próprios demônios falavam assim, pô, você já me veio perturbar antes da hora, né? Falava para Jesus, né? Antes do momento você já veio me perturbar. Isso quer dizer o quê? Que quando esses demônios falavam assim com Jesus, eles sabiam que as coisas que aconteciam era a permissão dele, porque eles não têm poder para isso. Claro que nós não podemos subestimá-los, né? Porque tem gente, porque no meio evangélico tem gente que, né, dá muita ênfase aos demônios e tem outros que dão poucas e abusam, né? A gente tem que ter o equilíbrio, porque a própria Bíblia diz que ele está ao nosso redor, né? Como um leão tentando dar uma mordida na gente. Então, só que como cristãos maduros, dentro da nossa conversa, dentro dessa questão que a gente está abordando, nós entendemos que tudo é permissão de Deus, né? A questão de ele moldar o nosso caráter e aumentar a nossa fé em relação ao sofrimento, que a gente já falou sobre isso, mas a gente também tem que ser prudente, que Satanás também tem esse poder, claro, mediante a permissão de Deus, pegando como exemplo o relato bíblico de Jó, né? Que é onde que a gente entende aonde que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, né? Até tem uma expressão bíblica, acho que em Jó fala que eu só ouvia falar, né? Agora eu te conheço, eu vejo com os meus olhos, né? Eu só ouvia... Então, é aquela coisa que fala assim, não, o Senhor está no controle de todas as coisas. O que acontecer comigo tá debaixo do seu controle, né? E eu tenho que me voltar para ti a todo momento, olhando para ti como o ser soberano da minha vida, o Senhor está no controle da minha vida. Então, o que acontece, né, eu glorifico, igual a Débora falou, nas tribulações, nas horas boas, em qualquer tempo que a gente tem aqui estabelecido por Deus na nossa vida. Muito bem. Mais alguém? Eu queria só falar sobre a mulher do Jó. Depois. Eu quero brincar com a mulher do Jó. Ainda. A mulher do Jó não é muito... Pode falar. A mulher do Jó, se menciona a mulher do Jó, ficou com ele, a mulher do Jó com ele, enquanto ele tinha poder, ricas, abundância, etc. A hora que ele perdeu, cai fora. Isso é para a gente aprender também hoje em dia. Uhum. Som? Tá meio picado o som aqui, não sei se é para mim, se é para todo mundo. Para todo mundo. Então tá bom, tá vai. Todo mundo. Então, Débora tá aí. Então, eu queria comentar em relação a essa perspectiva, né? Se é da parte de Deus ou se é uma tentação que Satanás está provocando na nossa vida. Eu acho que essa pergunta, a pessoa que está passando pela aprovação é que sabe responder, sabe? Eu acho que está no íntimo da pessoa, porque, assim, quando, não sei da experiência de vocês, mas quando eu passei por um momento de preocupação, de tribulação, eu me perguntava, onde foi que eu errei? Qual tem sido a minha conduta, né? Eu estava refletindo sobre a minha própria conduta. Quando Deus tem o propósito de nos advertir ou de nos mostrar um caminho que não está correto, como fala em Salmos, mostre-me se eu estou caminhando por caminhos que não são corretos, Deus vai te clareando aquela situação. Eu acho que Deus vai abrindo na sua mente caminhos que você está trilhando, ou situações, ou dando ouvido para amigos que não deveriam dar. Aquilo é entre você e Deus. Se realmente você não tem nada que saia fora dos planos de Deus, e você não tem essa indicação, realmente é uma aprovação de Satanás, porque por mais que você se pergunte, onde que eu estou errando, e você não vê não enxerga
um plano de Deus para aquilo, ele pode estar sendo uma aprovação de Satanás mesmo, entendeu? Que você pode, eu não mereço isso, eu não estou fazendo nada errado, eu não mereço isso, eu não estou fazendo nada errado, mas Deus, isso é possível, entendeu? Então, se não houve dentro de você uma luz para que você mude ou para que você perceba alguma coisa errada, pode ser sim um dedo para que você se aproxime mais, uma aprovação de Satanás mesmo. Muito bem. O Sproul fala das diversas formas que a gente pode sofrer, né? Diversos motivos, né? Pode ser, a gente pode estar sendo vítima inocente de um comportamento injusto de uma outra pessoa, né? Alguém está agindo de forma injusta com a gente e a gente está sofrendo por causa disso, né? Pode ser uma medida de corretiva de Deus para conosco. Pode ser uma provação de Deus, Deus está nos provando com o objetivo de nos fortalecer. Pode ser também uma tentação de Satanás, um ataque de Satanás, assim como foi com Jó, né? Pode ser também, né? E não é fácil a gente discernir, é difícil a gente saber. Mas o Sproul, ele coloca uma questão bem interessante. Mais importante do que saber a causa é saber como agir, né? E aí ele coloca as duas coisas. Em primeiro lugar, sonda o seu coração. Avalia se você realmente não tem nada, que você está transgredindo as leis de Deus e que você está aí sofrendo ou pelas consequências do caminho que você está percorrendo ou por uma correção divina para a tua vida. Então, fala assim, nunca é demais você fazer esse tipo de avaliação, sondar seu coração, e que se você, como a Débora falou, se você realmente está passando por esse sofrimento em função de atitudes suas, o Espírito Santo vai agir em você, e vai te mostrar, vai te esclarecer, tá? Se você não encontra, é lógico que todos nós pecamos, né? Mas se você não encontra nenhuma coisa que é um motivo grave que está fazendo você, né, ter grandes sofrimentos, lembre-se que nós somos chamados para fazer parte do sofrimento de Cristo, né? Isso está na Bíblia, né? Somos chamados para sofrer juntamente com Cristo. Isso, seguir a Cristo, ele traz consequências, e algumas consequências de seguir a Cristo pode te chegar à morte, à tortura, a gente vê hoje em dia, né, prisão, como aconteceu com os apóstolos, mas a gente pode falar, mas estava muito distante. Não, hoje em dia a gente vê aí, né, missionários, pastores que estão em países onde ainda ontem foi um padre lá da igreja grega ortodoxa lá sofreu tiro, né? Quer dizer, há uma perseguição. Nós estamos vendo igrejas no Chile sendo destruídas, né? Há uma perseguição aos cristãos, mas fomos chamados para fazer parte disso, né? Então, o Sproul termina com uma frase interessante. Ele diz assim, ó, não sei ao certo por que estou sofrendo, mas Deus, desejo sofrer de forma virtuosa, de modo a mostrar a minha lealdade a ti. Tá? Então, se você sonda o seu coração, não encontra nada, que essa seja a sua oração. Olha, que eu sofro então de forma virtuosa, de uma forma leal, para que através do meu sofrimento, que ele surta efeito, né, não só para o meu fortalecimento, mas também para que as outras pessoas então possam crer, para que, assim como o versículo que a gente leu lá em João, né, fala assim, para que haja então a demonstração do poder, da soberania de Deus, para que haja demonstração, né, de que através de mim, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. A nossa perspectiva do sofrimento, né, e já vai, Débora, uma coisa que sempre me vem à tona quando a gente olha nessa questão do sofrimento, a gente tem uma tendência, às vezes, de, ao passar por um sofrimento, focar muito naquilo, né? Então a gente fecha a nossa visão, porque aquilo tira a gente um pouco de uma consciência mais ampla. Quando a gente vai olhar, é normal.
E às vezes é importante alguém chegar lá e dizer assim, olha, né, olha, tem uma visão mais ampla, né? Não olha só esse momento, olhe toda a sua vida. Porque às vezes a gente está focando porque teve uma perda, ou porque teve um desejo não realizado, ou porque passou por uma promoção que não aconteceu, se esperava muito, uma frustração, né? E às vezes Deus fala assim, será que às vezes isso não é um livramento para você? Né? É que um livramento é uma coisa meio esquisita, porque se Deus sabe todas as coisas, ele seria livramento para nós, ele deve livrar de nós mesmos, né? Mas assim, talvez o livramento fosse livrar nós dele mesmo, né? Mas não é essa a ideia. Mas assim, de que, veja, isso não era o melhor para você. Isso não é um castigo. Simplesmente, a melhor coisa para você era ficar onde você está. Né? Ir para tal determinado lugar, ter uma determinada promoção, poderia trazer maiores consequências para sua vida familiar, maiores consequências para você, o lugar que você ia não era tão bom. Então, às vezes, ampliar um pouco mais essa visão. E quando a gente fala de ampliar essa visão, a gente tem que falar de ampliar a visão nossa como uma vida, e não só como essa vida terrena, como a nossa vida eterna. Aí quando você chega nesse nível de ampliar a visão, você fala assim, nossa, mas esse sofrimento é uma coisa muito pequena, perto do todo que Deus tem prometido para nós. Débora. Tudo bem. É perfeito isso que você falou sobre livramento, sobre onde a gente estaria no futuro. Hoje de manhã, quem teve ao culto ou assistiu online, viu que a gente cantou o Castelo Forte, né? E aí tem uma parte do hino que diz assim: se temos que perder família, bem, prazer, se tudo se acabar, enfim, com ele reinaremos. Eu tenho muita dificuldade de cantar essa parte. Eu falo para você, tem coisas que eu entalo assim na minha garganta que é fantástico. Então, quando eu falo essa parte, se temos de perder família, bens, prazer, nossa, isso me dá um nó na garganta, porque você está declarando para Deus que se você tiver que passar por esse tipo de sofrimento, eu vou ficar firme, eu sei quem é o meu castelo e com ele eu vou reinar no fim. Mas essa é uma declaração muito séria, porque você está dizendo, se daqui um mês eu perder um familiar meu, ok, com ele reinaremos. Se daqui um mês eu perder meus bens, ok, com ele reinaremos. É muito sério isso, entendeu? Às vezes a gente canta, às vezes a gente faz declarações no culto, até me emociono, que são muito fortes, que são muito reais. Então, se você fala isso, tem que prestar atenção. Tá? Então, assim, eu queria. Para mim é muito importante isso. Para nós também, viu? Para nós também é difícil, não é só para você, não, viu? Há um tempo atrás, eu tive uma proposta. A Bosch fez a separação de uma divisão, né? E a divisão nossa que faz motor de partida, alternador, a Bosch ia vender. E ela saiu, e eu fui o responsável por liderar o projeto toda a parte de IT, né? E o projeto era um projeto muito desafiador. E eu fiz todo o projeto, né? E ao final do projeto, o presidente da divisão foi lá e falou assim para mim: bom, Eli, nós não temos ninguém de IT na empresa nova, né? Eu quero te convidar para você ser o cara de IT da empresa nova. E falei, nossa, né? Mas para sair da Bosch depois de 20 anos, né? Ir para uma nova, eu não sei quem que vai comprar essa empresa nova, tudo mais. Mas ele falou assim, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho seu, nós estamos muito satisfeitos. E para mim, eu tinha certeza que era para eu ir. Gente, olha, se eu contar para vocês a saga que foi, e durante 3 vezes eu fui e alguma coisa impediu que eu fosse. Em primeiro lugar, um cara da Alemanha disse que não. Depois falei, tá bom, não é para eu ir, então, se ele não quer, ok. Aí, mais tarde, as coisas lá não deram certo, né? E aí o cara falou assim, bom, o cara que o alemão escolheu não deu certo, nós vamos voltar. Ele, é você de novo. E é para ir. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí quando era para eu ir, ele conversou na Bosch, a Bosch não deixou eu sair. Eu falei assim, não, ele não vai sair.
Ele não pode agora, vocês não cumpriram o regulamento, a Bosch usou o regulamento lá para dizer que eu não ia. E aí, esse presidente lá falou assim para mim, ele não tem problema. Nós somos Bosch só até agora, final do ano. Em janeiro eu não sou mais Bosch, eu não preciso mais cumprir o regulamento, em janeiro você vai. Tá bom. E chegou janeiro, eles não fizeram mais contato comigo. Eles foram fazer um contato comigo no carnaval, a gente estava lá no Monte Oreb. E eu recebi um WhatsApp dele, dizendo assim, ele não vale mais a pena você vir. Né? Não vale mais a pena você vir, porque eu não consigo manter os benefícios que a Bosch mantém e tudo mais. Gente, mas aquilo aí, olha, é só porque eu estava no acampamento, porque eu falei assim, bom, eu tô aqui, eu não quero pensar nisso. Porque aquilo me chateou demais, né? E depois eu falei assim, bom, mas gente, olha, são 3 vezes que é para eu ir, né? E, acho que não é para eu ir mesmo, né? Um tempo depois, eu estava conversando com uma pessoa na Bosch, e aí ele estava me contando, e ele falou assim, ô Eli, eu sei do seu caso, né, que era para você ir lá para SG lá, e você não foi, né? Eu estava almoçando com ele, e ele falou assim, eu falei, pois é, Sérgio, né? Ele falou assim, Eli, posso falar uma coisa para você? Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Não é fácil trabalhar com essa pessoa. Eu trabalhei com ela. Não é fácil. E aí ele me contou algumas coisas, que eu falei assim, poxa vida, né? E eu me questionando, né, do porquê. Do porquê, e por que que não deu certo, e por que que eu não fui, e tudo mais. E aí vem uma pessoa me dar uma resposta, né? E eu tava, assim, a gente tem que às vezes entender. Assim, eu não sei, assim, talvez eu tenha forçado, né? Deus tinha dito já na primeira vez que não era para dar certo, né? E eu fiquei forçando. Quer dizer, eu nem fui buscar, a pessoa que vinha me buscar, eu falei assim, mas já tinha até resolvido. E hoje eu tô muito feliz, assim, né? E ali, daquele momento, o cara da Bosch, meu chefe da Bosch, assim, ó, ele não deu certo, a gente sabe que os caras te assediaram de jeito, não deu certo. Vamos fazer uma mudança aqui? Vamos fazer vamos fazer outra coisa, vamos fazer para outra área, para você não ficar com essa. E aí, né, hoje eu tô bem satisfeito. Mas a gente não conhece quais são as, as intenções, quais são os propósitos, quais são os planos de Deus. E às vezes a gente não confia muito, né? A gente fica confiando muito naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer. Então, às vezes, até o sofrimento somos nós mesmos que criamos para nós. Né? Porque nos esquecemos de que os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos. Né? Então é isso, gente. Posso fazer uma proposta final? Claro, patrão. Proponho que se encerre. Isso. Tem Então tá bom. no conselho. Estamos na hora, né? Pera só um minutinho. Já deu a hora, eu sei. Mas deixa eu só falar uma coisa com relação a esse exemplo que você deu, esse testemunho de batalhar e querer mudar o seu trabalho. Eu tenho certeza que você pensou na sua família, na sua prosperidade. Mas tem um versículo que diz que Deus diz assim: os meus pensamentos são melhores que os teus pensamentos, né? Uhum. Os meus pensamentos são maiores. Nem sempre a gente é capaz de enxergar isso. Mas uma hora isso se manifesta, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Por mais que às vezes a gente insista, como você falou, às vezes a gente acha que a tecla é aquela, tem que ficar batendo naquela tecla e eu vou ser persistente. Como empresário, como profissional, eu sou estimulada pelo mundo a lutar pelos meus objetivos. Então, muitas vezes a gente tem que ver a quem a gente está dando ouvido. O mundo, ele sempre fala isso, você tem que brigar, você tem que ser melhor, se for preciso pisar em cima dos outros, pise. São valores diferentes do de Deus. Mas a gente tem um Deus que tem pensamentos maiores que os nossos. Tem certeza, para tudo. Eu tenho outro exemplo, né, para quem acompanhou, mas não dá, a história é longa, mas para quem acompanhou a nossa vida ali num negócio do Delisa e tudo mais, a gente olhando depois de tudo isso, a gente olha para assim, isso aqui não tinha como dar certo, né? Da forma como as coisas estavam acontecendo e de todos os envolvimentos que tinham, as pessoas com quem a gente estava, né, assim, não era para dar certo. Né? A gente demorou até para enxergar. Mas é um outro exemplo. E hoje eu vejo a Suzana, né, que passou por tanta dificuldade nesse processo com ela, né? Quando terminou tudo, a Suzana entrou numa depressão, né, terrível aqui. E hoje ela olha e fala assim, talvez eu tivesse ter que passar por tudo aquilo para entender que, né, não era aquilo. E hoje ela está tão satisfeita, assim, tão realizada.
São caminhos que a gente desconhece, mas Deus, como a Diz falou, meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Gente, bom domingo a todos, muito obrigado. Tá? Obrigado. Domingo que vem voltamos ainda com mais algumas perguntas sobre sofrimento.